Olá, classe, bom dia, boa tarde, boa noite. Nesse vídeo eu vou comentar e mostrar para vocês como que eu consigo, usando somente os resultados experimentais, investigar se uma reação é de ordem 1 ou 2. Investigar não, dizer se ela é de reação é de ordem 1 ou ordem 2. Então, nós já vimos as leis de velocidades integradas para esse tipo de reação química, né? Então, tanto de ordem 1 quanto no último vídeo, muito provavelmente que você acabou de assistir, esses processos de segunda ordem. E aí foi derivado ali e depois integrado uma lei de velocidade integrada para esse tipo de reação, que é em específico para do tipo ordem 2, e era de um tipo específico, né? Voltando aqui, ó, era geralmente quando eu tenho duas espécies iguais, A mais A indo para qualquer coisa, indo para B, né? Então, algo que chama dependência com a segunda ordem em relação aos reagentes. Eu posso também, muito provavelmente eu vou fazer na próxima aula isso, e já no presencial também, mostrar como que seria um outro tipo de reação A mais B, indo para qualquer outra coisa também. Mas a questão é que os passos elementares e as equações vão ficar muito similares, com algumas peculiaridades. Mas por hora a gente só vai se preocupar com aquele tipo de reação lá, com a reação que eu coloquei acima, A mais A gerando qualquer outra espécie. E é isso, daqui é uma equação do tipo onde a velocidade depende do quadrado dessa concentração e a lei integrada é o que nós temos aqui, né? Então nós temos uma situação onde, se eu graficar a recíproca da concentração dessa espécie em relação a qualquer tempo, se eu graficar isso como a minha abscissa e o tempo como a minha ordenada, né? Então 1 sobre a concentração versus o tempo, eu vou ter uma reta, né? Se a equação for de segunda ordem, então meu gráfico vai gerar uma reta, e o coeficiente angular agora é k. Prestem atenção para isso, né? Então, por que é positivo? Olha para a equação aqui em cima, né? Olha para essa equação. O k tem algum sinal negativo? Não, não tem, né? Então, a inclinação tem que ser ascendente desse tipo de equação. Questão de álgebra linear simples, né? Então, o que não era válido para a reação de ordem 1, lembra? Lá na ordem 1, eu tinha menos K, tá? Então, isso é importante, porque que logo a gente vai fazer um exercício tipo esse, e a gente vai determinar o valor de K através de um método gráfico. Então, mãos à obra, né? Então, considere a reação abaixo aqui, o dióxido de nitrogênio indo para NO mais meio de O2. Não se assusta com esse meio, né? Em outros livros ou em outras notações, para sumir esse meio era só multiplicar toda a equação por 2. Né? Então 2 aqui, e aqui eu teria 1O2. Né? Só para fazer um ajuste estequiométrico, mas também é válido frações nos coeficientes estequiométricos. Então tem aqui a reação, tá? E aí pergunta qual é a ordem da reação e qual é o valor de K. Acho que isso até estava no último vídeo, eu pedi para vocês fazerem, né? Mas para aqueles que não conseguiram, ou para aqueles que querem ter certeza de como faz, eu vou apresentar aqui. Então, de alguma forma, eu tenho que fornecer, o exercício tem que te fornecer a dependência da concentração da espécie, e aqui só foi considerada uma espécie. Então, o exercício já facilitou a nossa vida, né? Onde eu só tenho o NO2, a concentração do NO2 em mol por litro. Em relação ao tempo, tá? Aqui em segundos. Vai ter outros exercícios, eu ainda estou redigindo uma lista bem legal para vocês, onde até
a concentração não precisa ser necessariamente em mol por litro. A concentração pode estar expressa, ou a quantidade de matéria pode estar expressa, como pressão parcial. E aí você vai ter unidades de pressão, tipo Torricelli, atmosfera, bar. Isso é uma unidade que eu consigo expressar quantidade de matéria. Para soluções, eu também posso ter mol por litro, mas não se assustem se você vê outro tipo de unidade de concentração. Perfeito? Tempo, mesma coisa. Eu posso ter segundos, minutos, séculos, qualquer unidade de tempo. O que importa é que você sempre mantenha a coerência. Manter a coerência se por acaso tiver alguma outra informação com alguma outra unidade que seja um múltiplo, alguma coisa assim, você consiga ajustar tudo para trabalhar com o mesmo padrão de tempo, de concentração ou qualquer coisa. Perfeito? Então, você pode coletar esses dados. Eu sempre disponibilizo o PDF para vocês. Vocês vão ter, se você tiver, acho que o Acrobat Reader te permite selecionar. Qualquer coisa faz à mão aí que não é muito difícil, não são muitas células, né? E aqui, por engano, eu coloquei o separador decimal como ponto. Na ciência, né, principalmente em publicação, o separador decimal é ponto. O sistema métrico americano e em inglês também é ponto. No Brasil, não. Então, eu já estou trazendo aqui aquelas informações do exercício para cá, e notem que eu já coloquei o separador decimal como vírgula. Atentem-se para isso, tá? Porque de vez em quando dá problema. Tanto o meu computador tá todos os separadores decimais como ponto, como alguns programas. Esse daqui eu estou usando o Google Docs mesmo para fazer essa planilha. Você pode usar o LibreOffice, pode usar o Microsoft Office ou qualquer outro editor de texto, tá? Editor de planilha, vai dar igual, não tem como dar erro. Mas eu estou ensinando com esse porque eu acredito que é impossível que vocês não tenham acesso a ele, né? E também as funcionalidades eu não saberia dizer exatamente como que é. Eu já vou mostrar algumas dessas funcionalidades. Eu não saberia indicar, eu ia ter que pegar e ficar lendo o manual do programa e não é conveniente isso agora. Mas o que é conveniente é que eu já deixei numa mesma escala todo mundo e que eu deixei o separador decimal. Vai fazer isso, confere se o teu programa tá certinho quanto a isso. Como nota de boa prática, deixa eu só arrumar isso aqui sempre no topo. Você pode, sei lá, multiplicar alguma coisa. Vou pegar uma célula, fazer 5 vezes isso daqui. Se for um número, ele vai reportar um resultado coerente, um número mesmo. Agora, se eu mudar isso daqui para, por exemplo, se eu colocar ponto, ele entrega um erro. Então, note se a tua célula, se o teu programa aí usa célula no separador decimal como ponto vírgula. Isso vai ser importante. Deixa em um formato que ele vai reconhecer como número, senão você vai ficar brabo que as coisas não estão dando certo e isso não é legal. Vamos lá. Se eu tenho isso daqui, a gente já viu, né? Nós já vimos que se eu não sei a ordem, e eu por hora já mostrei duas ordens, ordem 1 e ordem 2, eu tenho que graficar essa razão, essas duas variáveis, no intuito de encontrar, né, o que eu preciso. Então, quando eu grafico somente a concentração em relação ao tempo, é isso que eu obtenho. Deixa eu diminuir. Não sei porque eu precisei fazer um corte aqui, ou eu sem querer resbalei em alguma tecla, mas o que eu estou mostrando aqui, eu não sei exatamente de onde parou o vídeo, mas só para agilizar eu não ter que refazer tudo, estou trazendo essa informação de volta aqui. Então, o que eu peguei, provavelmente eu devo ter parado o vídeo aqui, eu grafiquei a concentração em relação ao tempo. Aí você já percebeu que tem um decaimento exponencial,
Mas isso não nos é interessante, né? Não preciso dessa informação, por quê? Porque ela não me é útil até agora. Eu estou procurando retas, tá? Isso que é importante. Eu quero uma reta. Então, se eu tenho uma curva, eu já... E aqui fica óbvio que é uma curva para vocês, né? Eu quero acreditar que vocês também enxergam isso dessa maneira, né? Não há nenhum tipo de dificuldade em perceber que isso daqui é uma curva e não uma reta. Então, beleza, mas durante as aulas eu já passei a dica para vocês. Durante as aulas eu já comentei o que a gente está procurando. Durante as aulas eu comentei que o LN da concentração dessa espécie, então LN da concentração do NO2, acho que aqui eu apaguei um 2, NO2. O LN dessa concentração me fornece, quando graficado em relação ao tempo, um indicativo se a reação pode ou não ser de ordem 1. Então eu vou colocar aqui em cima da coluna D, vou colocar aqui ordem 1, mas que aí você já entende que aquela reação ali, aquela coluna serve para, se plotada ela em relação ao tempo, me gerar uma reta, eu confirmo que esses dados e essa reação é de ordem 1. Já vou fazer aqui para a ordem 2 também. O que é a ordem 2? Quando eu for graficar a recíproca da concentração, então recíproca da concentração é 1 sobre a concentração do NO2. Deixa tudo bem organizadinho, bem bonitinho, não deixa a célula em branco para você não se perder. Beleza. Então o que eu preciso fazer? E por isso que vai parecer, nossa, esse vídeo vai ser rapidinho, tá, galera? Vai ser rapidinho, porque eu acho que eu comentei com alguns, na minha época, o que eu tô fazendo aqui era no papel milimetrado. E olha que eu nem sou tão distante etariamente quanto a vocês, tá? Eu nem sou, não. Então, quando eu estava na graduação, o professor não tinha esse traquejo. E ele já tinha um computador, ele já tinha até um projetor, podia levar isso e ficar mostrando e poupar muito esforço. Mas não, às vezes eu dava uma coluna, pode perceber que eu também peguei um conjunto de dados bem pequenininho, né? Porque na maioria das provas ou dos exercícios a tabela era gigante e aí eu chegava com uma calculadora científica, um papel milimetrado e ficava, vamos ver se se o LN da concentração em relação ao tempo rende o gráfico. Aí ficava fazendo o LN de todo mundo, anotava os valores, plotava. A minha letra é ruim, meu gráfico não ficava muito bonito, fazia a reta. Só aí já é 5 minutos fazendo a mão. Aí não dava uma reta. Aí vai para 2. E ainda eu também estou sendo legal com vocês, também tem ordem 0, tem ordem fracionada. Porque qual que foi o momento ali da aula que eu mostrei as leis integradas para vocês? Foi naquele momento onde eu pegava equações de velocidade, deixava ela de uma forma que eu conseguisse ter uma derivada em relação à velocidade, e essas leis de velocidade integradas surgem justamente dessas equações de velocidade. E aí vocês já viram ali, né, isso é conteúdo de semanas anteriores, que eu posso ter velocidades, ordens de velocidade, ordens de reação fracionada, negativa, positiva, exponencial, quadrática. Então, tudo que você precisa fazer é achar uma equação, uma derivada para esse tipo de equação, para cada tipo de reação dessa, e integrar. Eu peguei os mais simples, né? Mas dá para fazer com qualquer tipo de equação de velocidade, tá? Para qualquer tipo de ordem. Isso que eu estou querendo dizer. Então, daí é só derivar, separar as variáveis de um lado para o outro da igualdade, integrar todo mundo e verificar que equação você tem. Nem todas vão render equações de primeiro grau. Daí por isso que eu também não vou complicar tanto. Algumas delas eu vou ter uma equação polinomial
E isso também já dificulta aí por métodos gráficos, mas é esse o sentido da coisa. Se você quer imaginar para onde vai, é esse o sentido que esse conteúdo segue. Aqui a gente não precisa complicar tanto, né? Então, aqui é muito mais rápido. Então, eu simplesmente venho aqui, coloco igual o ln, e não é ln, não log, né? Não esquece disso. Daí, célula anterior, né? Estou na coluna D, fui para a coluna C. Eu vou aumentar o zoom aqui para vocês conseguirem enxergar. Aqui agora ficou bem melhor, né? Vou fazer o mesmo em minha imagem sumiu. Aqui agora eu apareço novamente. Vou fazer o mesmo para todas as outras células. Você só pode clicar na primeira e arrastar para baixo. Pronto, já tenho todos os valores. E aqui agora vamos começar a brincadeira, né? Eu ploto o tempo em relação. Então vou selecionar a coluna do tempo, vou selecionar a coluna do ln, da concentração do NO2. Acho que venho aqui em inserir, se não me engano, gráfico. Beleza, gráfico. Notem uma coisa, meus queridos. Aqui está o gráfico, a coluna ficou ali para trás. Ele não está lá muito bonito, né? O que ele precisa ter para ficar bem bonitão? Primeiro que ele está muito fora de escala, perceberam? Essa falta de escala é por causa que, olha lá, vem do 0 até -6. Então, acho que clicando aqui a gente consegue resolver isso, só para ficar bonitinho, porque agora parece, é uma reta, né? Em algumas situações a gente vai perceber que nem sempre vai ser uma reta. Então, deixa eu ver onde que eu preciso vir. Eu venho aqui em personalizar, já que é o... Acho que se você clicar na ordenada ele também facilita. Mas vai ter um lugar... Eixo vertical. Aqui. Eu fui em eixo vertical, tá? Vim em personalizar, eixo vertical. Você deve também procurar isso aí em qualquer editor que você esteja usando. E quando eu chego nesse ponto, deixa eu só arrastar isso daqui para cá, para não... Note que no eixo vertical eu tenho o seguinte. Aqui sumiu. Aqui, ó, o eixo vertical é essa coluna, né? O ln da concentração, que é o que está aqui, né? ln da concentração. Ao chegar aqui eu posso selecionar no eixo vertical o máximo e o mínimo do meu ln, que é essa coluna aqui, né? Então qual que é o mínimo? Menos 4,60, aliás, o mínimo menos 5,57, vamos arredondar aqui para -6, e aqui a gente vai arredondar o máximo para menos 4,5, tá legal também. Aqui, então notem, eu posso também fazer isso com a ordenada, tá, pessoal? Que é o tempo de 0 a 300, mas a hora que você olha para o gráfico, ele já termina no 300, tá? Então não precisa. E note que agora o gráfico mudou, né? O gráfico agora ele está começando ali, ó, menos 4,5 e está indo até -6. Até poderia deixar ele menorzinho aqui. Vamos ver, personalizar, eixo vertical, intervalo. Tem um monte de funcionalidade, né? Mas não convém aqui. Menos 5,30 pode ser legal. E você vai ver como isso é mágico. Não ficou muito próximo, menos 5. É claro, menos 5,40. Os teus limites têm que ser maior do que o teu range de dados, né? Senão vai ficar meio estranho. E aqui também 4,65. Ainda não tá bom, 4,7.
Tá, claro. Assim, ponto. Eu não sei o que eu fiz aqui. Aqui eu acho que já tá adequado mesmo. Eu não sei por que ele foi arrebentando o gráfico, mas aqui já dá para entender o que eu quero dizer. Lembra que antes... não deu certo, né? Lembra que antes a gente até viu uma reta, porque o gráfico estava muito longe, né? O range dos valores ia de 0 até menos 6, agora eu diminuí para menos 4,5 e você já percebe uma suavização, né? Então você já percebe que isso aqui pode ou não ser uma reta. E como que você acha que se é uma reta ou não? Vindo aqui, eixo vertical, você pode clicar em formato, você vai ter uma coisinha chamada linha de tendência. Isso é importante. A linha de tendência, só vou colocar uma cor diferente aqui para você conseguir enxergar, senão não vai ter como. A linha preta, deixa eu deixar bem opaco aqui, 100%, pronto. A linha azul é a linha do gráfico mesmo. E a linha preta é uma linha de tendência. Vou fechar um pouquinho aqui para você ver. Então é como se eu quisesse extrapolar uma reta nessa variação aí, tá? Nessa diferença de concentrações. Beleza, eu já tenho um gráfico, mas agora será que esse gráfico realmente representa uma reta ou não? Importante. Então será que eu consigo confirmar que isso é uma reta ou não? Eu posso clicar novamente aqui. Vou tentar achar mais uma informação. Mostrar R quadrado. O R quadrado é o coeficiente de correlação. E note que agora apareceu uma informação aqui em cima no gráfico, né? Então, essa informação que apareceu aqui em cima no gráfico é justamente o quanto a linha azul está correlata à linha preta. O que é a linha preta? Uma reta. A linha azul é formada pelos pontos que eu obtive ali de maneira experimental. Se todos esses pontos coincidirem exatamente com a linha preta, eu teria 100% de correlação. Vocês concordam comigo? Então, se 100% de correlação, esse R quadrado deveria ser igual a 1. Então, quando esse R quadrado for igual a 1, quer dizer que todos os pontos experimentais estariam perfeitamente alinhados à minha reta. A minha reta de tendência. Aqui eu tenho 98% de correlação. Tá? 98% de correlação. Então eu consigo aqui mostrar que essa reta está bem correlata a uma reta. Essa curva está bem correlata a uma reta. Quando eu clico... Eu só preciso achar mais uma informação. Aqui eu acho que na série eu consigo. E por fim você pode também vir aqui marcador usar equação. Pronto, essa equação, novamente agora lá em cima do gráfico, deixa eu deixar uma dimensão boa para vocês conseguirem enxergar, né? Você tem aqui em cima o ln da concentração, uma equação que representa a tua curva interpolada aos teus pontos e não a reta, né? Óbvio. Você pode também clicar em cima da reta e às vezes só com o direito acho que você já consegue pedir para ele adicionar uma equação. E aqui você tem a equação da reta. Menos 3,17 exponencial a menos 3 vezes x mais uma constante. A equação da reta de primeiro grau. E aqui, novamente, o coeficiente de correlação. Bem, você não sabe, claro, você já desconfia que essa reação seja de ordem 1. Você já desconfia, por quê? Porque Glaucio Regis, olha, já tem 98% de correlação. Será que isso já não nos é suficiente? Então, fazer à mão esse tipo de coisa, fazer à mão esse tipo de gráfico, dá muito erro, né? Porque
A mão você não consegue fazer o coeficiente de correlação, ou pelo menos você não vai ter paciência para ficar pegando a distância dos pontos, fazendo desvio médio padrão, desvio de todos eles. Nossa, muito chato. Por isso que eu uso isso daqui, eu estou poupando horas da vida de vocês, tá? O coeficiente de correlação já sai aqui, bem como a equação. A gente só quer confirmar mesmo que o que a gente está vendo, o ln da concentração em relação ao tempo é uma reta. Uma outra forma que a gente pode ver, bem, 98% para mim de correlação já é muita coisa. Mas a gente pode fazer um comparativo, então. Já que é fácil, já que é rapidinho, ó, eu vou pegar 1 sobre a concentração. Cuidado para não fazer 1 sobre a coluna anterior, que daí você vai estar pegando 1 sobre o ln da concentração. Ele já pede para você, já pede para fazer todos os outros pontos. Então, eu já tenho aqui, né? Deixa eu ver se ele já não graficou aqui. Opa! Não, ainda está tudo certo aqui. E aí eu posso graficar novamente o tempo em relação a 1 sobre a concentração. Mesmo esquema. Inserir, gráfico, veio o gráfico. Agora ele plotou um gráfico diferente aqui. A gente não quer esse gráfico, né? Vamos dar uma olhada num gráfico bem bonito aqui, né? Sempre seleciona esse gráfico de reta, né? Linha. Pronto. Opa! Olha o que você tem aqui. Vamos ainda fazer aquele pequeno ajuste, né? Vamos ajustar o range para... Deixa eu diminuir um pouquinho esse zoom que está me deixando um pouco tonto. Isso daqui... Vamos lá no eixo, tá vendo que o eixo horizontal é o que sempre fica extrapolado, então vem aqui, eixo vertical fica sempre extrapolado, né? Deixa tudo em escala linear, nunca seleciona nada do tipo escala logarítmica ou coisa assim. O valor mínimo eu acho que é 100, você dá uma olhada ali, ó. Então, ó, o valor mínimo desse gráfico vai de 100, então eu vou selecionar tipo 99, e o valor máximo 263, se pegar 265, né? Ou até 100 a 265, tanto faz. Só para o meu range, para os meus dados ficarem dentro ali do gráfico. Então, o valor mínimo, vou colocar aqui 100, ele já vai ordenar no ponto ali, né? Bem certinho, no ponto de início do gráfico, e vou colocar 265, é ruim que ele, graficamente ele não fica legal, deixa eu colocar aqui 275 para ver. Agora ficou legal, isso, ficou bonito. Então, notem que agora já mudou um pouquinho, né? E aí, quem quer a reta mais reta? Mas pra gente não ficar aqui em coisas subjetivas, a gente pode pegar isso daqui, né? E pôr uma linha de tendência em cima dessa reta. Vou colocar aqui até uma outra cor aqui, vermelho. Nota que eu coloquei uma linha vermelha que você quase não está enxergando aqui, eu deixar apagar ela. Tá? Antes é só em azul os pontos, a reta respectivo aos pontos. Tá? Então é só os teus pontos ali, o 1 sobre a concentração em relação ao tempo. Perfeito? Agora eu vou colocar a linha de tendência, mas a linha de tendência ela coincide tão exatamente que você percebe ali que tem alguma coisinha, por causa que somou a cor azul, eu coloquei uma cor vermelha nessa linha, e você quase não está enxergando. Por quê? Porque essa linha de tendência está exatamente em cima da linha dos teus pontos. Você já está vendo aonde eu quero chegar. Vamos colocar o R quadrado aqui para ver. R quadrado quanto? 1. 100% de correlação. Cadê a minha... aqui o marcador, né? Usar a equação. E ele plotou, lançou ali uma equação também. Olha como isso ficou legal agora. Deixa eu passar para cá, trazer para cá e arrumar aqui. Pronto. Eu gosto de deixar bonitinho. Vamos diminuir um pouquinho esse gráfico aqui. Acho que agora tá bonito, né? Eu tenho comparativo agora, senhores e senhoritas, do ln da concentração em relação ao tempo e do 1 sobre a concentração em relação ao tempo. Tá? Então os valores estão aqui. Notem qual deles você obteve uma reta.
Em qual desses dois você tem uma reta? Nesse daqui ou nesse daqui? Ah, como eu vou saber? É aquele que mais se adequa a uma reta, né? Aquele que tem a maior correlação com uma reta vai ser uma reta. Então é esse cara aqui, ó. O 1 sobre a concentração é o gráfico onde os pontos estão perfeitamente alinhados a uma reta. Tranquilão? Então, eu sei que o outro gráfico ali tem uma correlação muito grande. Mas entre os dois, quando eu consigo comparar, e aí por isso que eu estou fazendo essa aula desse jeito, que é muito mais fácil fazer assim e muito mais rápido, você consegue perceber que a reação, o mecanismo respectivo a esse segundo gráfico aqui, é o que dita a ordem da reação. E notem que é uma reação de ordem, portanto, 2. Por isso que é essa coluna aqui que eu tenho 1 sobre a concentração. Então, aqui fica clara a reação do exercício. Então, exercício aqui. Essa reação, qual é a ordem dela? Ordem 2 em relação ao NO2. Tá bom? Ordem 2. Por quê? Porque graficamente eu percebi isso. Qual é o valor de K? O valor de K eu não comentei em nenhum momento, mas ele está aqui, ó. Olha bem para esse ponto aqui. Deixa eu fazer o meu dedo chegar lá. Esse pontinho aqui, ó. Eu pego a equação do gráfico que me gerou uma reta. E qual é a equação? 0,54543. Aqui, ó, bem melhor. Desculpem a edição, né? Mas é que é ruim arrumar tantas coisas ao mesmo tempo. Ó, é 0,543 vezes x mais 99,8. Então, voltando aqui aos slides, o que dizia ali? O plot entre 1 sobre a concentração versus o tempo vai me gerar uma reta com um coeficiente angular igual a K. Esse coeficiente angular é o A do AX mais B. Então, AX mais B igual a 0 da equação. Então, o coeficiente angular, SA, é o termo que vai na frente do X. Então, qual que é a ordem da reação? 0,543. Aí está em mol por litro. Aliás, vocês podem pegar uns slides anteriores e verificar qual que é as unidades de medida para um K quando eu tenho uma reação do tipo ordem 2. Acho que era litro quadrado até litro quadrado, mol na menos 1, segundo na menos 2. Não, dá uma olhadinha lá. Pega lá a reação de ordem 2, por causa que você viu qual é a ordem 2. Olha lá, era uma coluna, era uma tabela onde tinha várias colunas e vários tipos de ordem de reação. Para a ordem 0, o K vai ter tais unidades de medida. Para a ordem 1, o K vai ter tal unidade de medida. E assim sucessivamente. E aí você consegue achar também a unidade de medida do K. O valor você já tem. Então, qual é a unidade, aliás, qual é o valor da constante de velocidade do K? É aquele valor ali, 0,543. Que da onde que surgiu e quando você pediu para inserir uma equação no teu gráfico. Então, notem como é muito mais simples, é muito menos tedioso do que ficar fazendo à mão. Então, tem mais uns exercícios ali, eu espero que vocês façam. E em breve eu vou ter uma lista, até com tabelas maiores. Eu peguei uma tabela menorzinha, mas note que não vai diferir em nada, porque a gente chegou numa forma mais metódica mesmo. Eu comparo os gráficos, comparo os R quadrados. Aquele que tiver maior R quadrado vai ser aquela equação que mais está próximo a uma reta. Se aquele R quadrado fosse 0,1, você ia estar vendo uma cobra ali, uma coisa totalmente torta. Os pontos bem dispersos. Quanto mais próximo a 1 esse R quadrado fica, mais alinhados eles estão à reta. Tá? É isso que esse parâmetro diz para nós. Isso é coisa de análise multivariada. Qualquer gráfico na tua vida que você for fazer, é interessante às vezes colocar também, interpolar
nesses pontos uma equação, que você já sabe como, e interpolar às vezes também o desvio dessa tua equação para uma equação de uma reta. Eu poderia ter pedido também para interpolar em relação a uma curva, mas não vem o caso, porque a gente só está trabalhando com equação de primeiro grau. Mas qualquer programa gráfico te possibilita fazer isso. Então você já sabe como você consegue uma equação e você já sabe o que um dos parâmetros da equação, o coeficiente angular, o a do ax mais b igual a zero, o que ele significa para você, que é aquela constante de velocidade. Então espero ter sido útil. Refaçam esse exercício, façam aí, grafiquem aí, porque isso vai ser bem útil para vocês futuramente. Beleza, pessoal? Se cuidem e até mais.